E aqui ao meu lado, ao vivo em nossos estúdios, eu estou recebendo o vereador pelo município de Teresina, pelo Partido dos Trabalhadores e também presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Transporte Público de Teresina, Edilberto Borges, o Dudu do PT. Vereador, boa tarde para o senhor. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, é um prazer mais uma vez estar nesse canal de diálogo com o povo. Hoje o senhor realizou, junto com seus membros pares da CPI, uma visita à S-Trans. Me conte como é que foi esse encontro. Um dos papéis também da CPI é de fazer visitas técnicas em loco. Nós fizemos isso nas garagens dos ônibus para que a gente pudesse ter ali o sentimento de como é que estava rodando e como é que estava sendo fiscalizado. Constatamos muitas irregularidades, garagens fechadas, ordens de serviço sendo descumpridas. E hoje nós fizemos uma visita em loco ao S-Trans para que a gente pudesse ver ali como é que é a sistemática do controle da bilhetagem, do controle das passagens, como é que estão as aplicações das multas, como é que está ali o andamento. Para nossa surpresa, eu digo sempre que o sistema de transporte público da nossa cidade é uma caixa de surpresa negativa cada vez que a gente investiga. Uma caixa de Pandora. É uma caixa de Pandora. Toda vez que você mexe, você encontra mais questões que suscitam realmente que esse sistema ele não pode continuar. Só para você ter uma noção, Conte. Lá nós vimos um armário grande, entupido de infração, de auto de multa, aplicada ao longo desses últimos anos, de 2018 para cá, 18 para trás, isso físico, os processos, aonde a própria S-Trans disse que, na gestão atual, que nunca viu uma execução de uma multa dessa. Ou seja, o cidadão comum que compra uma motozinha em 60 meses, e aí no final do ano não tem como pagar o emplacamento, ele é pego numa blitz, a motozinha dele é recolhida e tem o rigor. O sistema de transporte público de Teresina, que ganha dinheiro muito para prestar um péssimo serviço, ao longo dos anos tem várias execuções de multas, vai para a justiça, questiona recursos e nunca houve um encontro de contas do que eles devem para o povo de Teresina nas infrações, com o que eles receberam ao longo dos anos. Uhum. Em 3 anos, 65 milhões. Então, me pergunto aqui, e aí eu fiz um questionamento já por escrito pela CPI, para o S-Trans atualmente, para a gestão atual, quais foram os gestores que deram homologação do cumprimento dessa licitação ao longo dos 5 anos, que eu quero saber. Quando você presta um serviço público, todo ano alguém tem que dar o atestado de que aquele serviço é cumprido. Eu estou pedindo essa informação, vi lá como é que é feita a informação que vai do ônibus que circula, que chega na garagem, que é descarregada a informação para aquela empresa, da empresa vai para o CETUT, do CETUT vai para o S-Trans. Pasme, povo de Teresina. O ônibus que circula na cidade, chega na garagem, vai para o CETUT a informação, do CETUT, aquela informação vai lá para o S-Trans, a informação de quantas gratuidades andaram, quantos idosos, enfim, com 72 horas de atraso. Delay, 72 horas. Eu perguntei para um técnico da S-Trans, essa informação não é em tempo real? Não. Pior ainda, meu amigo, e vocês que estão nos assistindo, eles podem mexer, inclusive, em informações de meses atrás, porque o sistema de bilhetagem não tem ali o acompanhamento do poder público. Todas as informações, 72 horas, vocês mandaram a informação hoje, como já mandaram várias lá para o S-Trans, segundo o técnico. Rodou nesse ônibus X passageiros. Ah, não, houve um erro, corrige. Como é que o poder público tem o controle? Então, o povo de Teresina só tem a conta a pagar, só tem o direito de pagar subsídio, que está aí a loucura para se receber esse subsídio, está aí se dizendo que não se faz nada no sistema para melhorar por causa do subsídio, é uma falácia. Se empurrar milhões e milhões por dia para o sistema do jeito que está aí, é um poço sem fim e nós não vamos ter um transporte público de qualidade. Essa que é a verdade. Por isso que eu digo, a CPI, nós estamos agora na fase de elaboração do relatório final. Todos os membros da CPI têm autonomia para preparar as suas impressões, para depois ser condensada no relatório do relator Enzo. Se tiver divergência de algum membro da CPI no relatório apresentado pelo relator, a comissão decide. Se tiver algum dos membros querendo e que o plenário da Câmara
A Vale tem essa prerrogativa também, mas o fato é que nós estamos agora afunilando para a reta final e, se Deus quiser, volto a dizer aqui mais uma vez, esse transporte público, do jeito que está, do jeito que é gerido, da forma como é feito, ele foi feito para não funcionar, ele foi feito para ter uma conivência maléfica das gestões anteriores com o sistema que está aí hoje. Essa que é a verdade, é isso que a gente tem apurado e cada vez mais deixa a gente mais estarrecido como é que se fazia uma complacência com um crime desse que é o transporte público de Teresina hoje. Vereador Dudu, nós estamos diante aqui do acompanhamento da CPI do transporte público de Teresina, mas eu queria me deter agora a falar sobre um assunto. Como o senhor tocou agora, essa situação de termos na S-Trans um armário contendo essas multas que, de certa forma, poderiam ser manipuladas para serem autuadas ou não, nos deixa também diante de uma situação muito grave. De certa forma, este armário encontrado na S-Trans pode confirmar a existência de uma indústria da multa na capital do estado do Piauí que era manipulada de acordo com o bem-querer de outros gestores. É isso que nós estamos encontrando na S-Trans? É verdade. Confirmação da indústria da multa. É verdade. E outra, a indústria da multa existente na cidade ao longo dos tempos, ela só penalizava o cidadão comum. Nossa. Porque eu já tive várias multas aplicadas e nunca questionei. Você vai emplacar, você é obrigado a pagar aquelas multas. O problema é que esse mesmo braço, ao aplicar no sistema de transporte público, que são multas vultuosas. Sim. Só para vocês terem uma ideia, para o povo entender. Hoje era para estar rodando pela ordem de serviço dada pela prefeitura, que é o que diz quantos ônibus tem que circular, 188 ônibus. Desses 188 ônibus, está rodando hoje 130. 180 já é insuficiente, imagina 130. Sim. Outro detalhe, aos sábados e domingos é para rodar 70% do que está na ordem de serviço, ou seja, 180 ônibus é a ordem de serviço, no sábado é para rodar 130. Sabe quantos ônibus circulam no sábado em Teresina? Quantos? 40. Nossa. Desses 188 ônibus era para rodar aí 30% aos domingos. É fácil fazer a conta, 56. Sabe quantos ônibus circulam em Teresina no domingo? Tenho nem ideia. 5. Nossa. 5 de todas a frota de Teresina. 40, 45 é a média que roda no sábado de toda a frota. E isso é uma vergonha, por isso que nós não temos um transporte que preste no meio de semana, que já é precário, e dia de sábado morreu o povo da cidade. E dia de domingo não tem mais nenhum vivo. Isso, o CETUT, ao emitir uma nota para a população, deveria fazer uma deferência a esse tipo de prestação de serviço. 5 ônibus. Agora eu desafio alguém vir aqui questionar esses números. Vir aqui dizer que é diferente. Vir aqui dizer que trata bem essa população com esse sistema de transporte do jeito que está. Que quer embolsar milhões, embolsou milhões e que presta esse serviço humilhante. 5 ônibus aos domingos numa capital de 1 milhão de habitantes. 46 ônibus, 130 ônibus. E como é que essa conta nunca diminui? E o povo de Teresina, segundo o CETUT, já deve 38 milhões em 5 meses. Se você perguntar para um empresário, como eu perguntei na CPI, quanto é que a prefeitura lhe deve? Não sei. Por quê? Porque o cálculo é complexo. Olha como é que eu tenho um negócio e eu não sei calcular a minha receita. Então, isso que nós estamos vendo em loco, essas informações, o povo dessa cidade sabe que não existe uma forma de o patrão do empresário ter ali o controle do que ele vai pagar para o Estado. Imagine ele ter o controle do que ele vai receber. Vereador, me diga uma coisa. Até o exato momento, já que o senhor já me contava que estamos na fase de análise de documentação dos depoimentos que foram coletados pela CPI, o senhor tem encontrado incoerências nos depoimentos dos empresários com o que realmente vocês estão observando em loco? Várias. Teve empresário que dizia que não sabia quanto é que ia receber. Nós pedimos informações bancárias, que inclusive nós vamos ter que aprofundar essas informações. Sim. Tem, por exemplo, um crédito que o povo de Teresina pagou, 2 milhões. Foi pago e distribuído pelas empresas da seguinte forma, Pois tem um cheque que o bicho é pior do que o Highlander.
ele é lançado a débito em vários créditos subsequentes. O mesmo. O mesmo cheque. Nossa. O mesmo cheque. Tem informação que chegou de que a empresa está executando, ok lá, os ônibus estão circulando. Nós fomos na garagem, está fechada. O consórcio Sudeste era para ter 50 ônibus, imagina a zona Sudeste de Teresina, 50 ônibus, insuficiente. Estavam rodando 15, 3 empresas lacradas. Então, as informações que chegaram nos depoimentos eram da seguinte forma: vereador, se pagassem todos o dinheiro para nós não ia resolver. E aí, por que vocês ainda estão insistindo nesse sistema, moço? Porque se eu botar uma empresa, eu já botei um restaurante, tive que fechar. Não tinha clientela, é o que se faz. Agora, não dá para você chegar aqui e dizer que não dá lucro no sistema de transporte público tradicional, aí você pega uma van, e em um mês fatura 1 milhão. Aí você pega o sistema de bilhetagem eletrônica de uma van, em 1 hora roda 800 passageiros. Em 1 hora, não é um dia. 800 passageiros passaram lá na catraca. Por quê? Porque o controle fica na mão deles. Forte. Uma van faturar num ano, em média, 700 mil mês, e um ônibus tradicional dá prejuízo para o povo de Teresina ficar pagando todo mês. Como eu vi muitos empresários lá dizer, eu virei até um doutor em custo. Eu sou contador, sim, e a matéria de custo, quem é formado em contabilidade sabe que é uma das mais difíceis. Ela é complexa. Mas eu virei um doutor em custo de operacionalização de ônibus em Teresina. Custa 37 mil para o ônibus rodar 30 dias em Teresina. Bacana. Só arrecadamos 15 mil. Daí já tem uma dívida da diferença 22. Aí que o povo tem que pagar. Ou seja, eu boto o ônibus para circular. Tendo passageiro ou não, eu tenho lucro e quero meu lucro. Vereador, essa CPI pode virar caso de polícia? Olha, eu diria que a CPI, e eu tenho minha convicção, não vou aqui colocar para não fazer antecipação de juízo de valor, mas se existe erro de 2015 para cá, e existe, essa execução da licitação, ela está uivada de vícios e erros. Nem os acordos judiciais foram cumpridos. Os acordos judiciais, como é que era feito, povo de Teresina, para o povo entender? Deve aqui, chegou o entendimento, é 26 milhões, divide em quantas? Em 12. Vamos só aqui arredondar o número. 12 de 2 mil, pronto. Mas para ser paga a primeira parcela, deu ali 5 milhões de entrada, para pagar a segunda de 2 milhões, tem que cumprir itens tais. Não cumpriu um item. Entendo. Não cumpriu nenhum item. Vai de novo um ano, mais um acordo judicial. É para pagar, se cumprir esses itens da licitação. Não cumpriu nenhum. Então, eles não só descumpriram a licitação de 2015 para cá, como até os acordos judiciais. O gestor, quem está na linha da gestão, é para executar e fazer aquele serviço público funcionar. Se não fez, tem vários tipos de crime. Prevaricação, improbidade administrativa. Se o empresário recebeu o dinheiro sabendo que não cumpriu e está aprovado dentro, isso é crime de enriquecimento ilícito, porque ele recebeu sem prestar o serviço. Então, todos esses são crimes, todos são passivos de estarem nos anais da justiça em outros níveis. E tem a parte administrativa. Então, nós da CPI, e eu dizia lá atrás, queríamos desnudar o sistema de transporte público da cidade. Estamos fazendo, e eu quero dizer aqui, pela convicção que tenho, de que nós vamos mudar essa forma do transporte público sob pena de Teresina amargar um desenvolvimento atrofiado depois de uma pandemia que nós estamos vivendo esse ano, mesmo com a vacinação em massa, por conta do transporte público da nossa cidade, que esse emperra todo tipo de desenvolvimento da nossa cidade. Vereador Gilberto Borges, só para encerrar nossa entrevista de hoje, nesta semana também, de certa forma, deixando um pouco a CPI de lado, tivemos o registro de 18 anos desde o falecimento de Francisca Trindade, um grande nome da política nacional, me arriscaria eu a dizer. Uma perda muito grande para o nosso cenário político, não? Eu diria e afirmo aqui, a Trindade ela faz falta ainda hoje no cenário municipal, estadual e nacional. A força popular de uma mulher vinda da periferia desta cidade, negra, mas com a convicção
de uma grande revolucionária do ponto de vista das ações públicas e do enfrentamento das mazelas em todos os níveis. Fizeram com que, ainda hoje, o nome da Trindade, 18 anos depois, ainda fosse um nome com muita lembrança na cidade e com muita saudade de termos uma política como ela era. E eu arriscaria em dizer que, com certeza, se Deus não tivesse tirado ela para lá, se estivesse aqui, já teria galgado outras posições grandes no nosso Estado. Não tenho dúvida disso, pela força que ela tinha. Ainda faz muita falta, por isso que eu sempre digo, a Trindade, ela sempre vai viver na memória e na imagem de todos nós que queremos o bem para o povo. Obrigado, vereador. Boa tarde para o senhor. Volte mais vezes, tá bom? Estamos sempre às ordens. Obrigado.